Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos começar uma série muito legal, nós já trouxemos no canal antes, que é a série Imersão na função PROC-V, uma das funções mais versáteis do Excel, com algumas novidades, algumas coisas que eu aprendi aí no caminho, muito legal. Para quem não sabe, esta série também é um curso do meu site, Imersão na função PROC-V, e a vantagem lá no curso é que você tem acesso aos materiais e algumas coisinhas a mais bem legais, e em linhas gerais o conteúdo é bastante parecido. São vários vídeos nessa série, acho que você vai gostar bastante se você quiser ficar expert na função PROC-V. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo eu vou falar de uma das funções mais especiais e versáteis do Excel, a função PROC-V. Nós vamos falar do conceito da PROC-V. E depois nós vamos esquentar um pouquinho mais e explorar muito essa função que é muito especial. A função PROC-V é uma das mais de 400 funções do Excel e permite resolver muitos problemas no dia a dia. Pode acreditar, eu vou te ajudar a solucionar vários desses problemas. Nesse vídeo nós vamos conhecer a sintaxe da PROC-V, todos os elementos e as premissas principais para você desenvolver a função. Falando especificamente da sintaxe, a PROC-V vai trabalhar sempre assim. Igual PROC-V, eu sempre digito a fórmula, eu sugiro isso, para você entender os argumentos, vai sempre facilitar digitando, tá? Uma dica que eu dou, mas você pode utilizar pela caixa de função. Igual ao PROC-V, valor procurado. Gente, o valor procurado é o valor mais importante aí quando você está usando a PROC-V. É o que você está procurando. É um número, é um nome, é o valor principal de busca aí do seu projeto, aquilo que você está procurando, tá bom? Se você tem um valor procurado, você precisa de uma matriz tabela. A matriz tabela é onde você vai encontrar o valor procurado, simplesmente isso. Depois disso, nós temos o número, índice e coluna. Gente, isso aqui também é simples de entender. Você tendo a matriz tabela, você precisa entender de qual coluna vai sair o resultado. Então vamos imaginar que nós temos essa matriz tabela aqui, ó, essa tabela de dados, e eu preciso sempre conhecer a quantidade de colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que a minha resposta venha da coluna 5. Então, número, índice e coluna, ó, eu preciso entender quantas colunas tem na minha base. Bem legal, né? Depois disso, nós temos a correspondência. Gente, que você vai colocar 99% dos casos, o Excel quer saber se você quer uma busca aproximada ou uma busca exata. 0 para a busca exata e 1 para a busca aproximada. 0 ou 1, na maioria das vezes você vai querer uma busca exata. Esses são os argumentos principais. Depois nós temos algumas premissas importantes aqui, ó. A PROC-V encontra somente o primeiro resultado encontrado. Olha que importante isso aqui, gente. Eu tenho um exemplo aqui embaixo. Você cria a PROC-V aqui para encontrar Saveiro, por exemplo, e trazer o valor dela aqui. Mas olha o que acontece. Nesse exemplo, nós temos duas Saveiros, tá vendo? E que valor que a PROC-V traz, gente? Traz sempre o primeiro que encontra. Entendeu isso? PROC-V traz somente o primeiro resultado que encontra. Muita gente tem dúvida nisso. No valor procurado duplicado, ele vai encontrar o primeiro. Não adianta, não vai funcionar se for um caso como esse. Depois disso, outra situação aqui. A PROC-V pode ser realizada na própria planilha, em outra ou até mesmo em outra pasta. Muito básico, né? Como qualquer outra função do Excel, você pode fazer na mesma planilha, em outra planilha da pasta ou até mesmo em outra planilha de outras pastas do Excel. Você pode referenciar à vontade como todas as outras funções. Depois nós temos a PROC-V funciona sempre da esquerda para a direita. Isso aqui é importante, gente, você entender logo do começo. A PROC-V ela é sempre assim, ó. Você tem aqui a sua tabela de dados, tem o seu valor procurado, que nesse caso é a variante, e você vai começar sempre da esquerda para a direita. Sempre. É uma limitação da PROC-V, ó, da esquerda para a direita. Você tem que saber quantas colunas você tem para atender a função. No caso da PROC-X, por exemplo, que é uma função nova, já não acontece isso, e eu vou trazer um comparativo aqui nessa série, nessa sequência de vídeos. Outra coisa importante, a PROC-V será sempre móvel, fixa, e o que muda é a atenção com as referências. Esse assunto também é importante. Nós temos sempre dois tipos de PROC-V. A PROC-V fixa, que é quando você faz a fórmula em uma célula, ela fica ali, parada, não precisa colar para lugar nenhum. Esse é o melhor tipo de função que tem, né? Não só com a PROC-V ou com qualquer outra. Você não precisa se preocupar com referência. Ela vai ficar paradinha aqui, a fórmula, não tem problema.
Mas existem situações, como essa aqui de cima, que você cola a função aqui na parte de cima, mas depois você precisa copiar e colar todas as células. Precisa mudar para a direita, para a esquerda, para baixo, para você ser ágil, né? Nesse caso, como a PROC-V móvel, você tem que ter atenção com as referências. E eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos, um assunto muito interessante para você dominar não só a PROC-V, como qualquer função do Excel. Falamos das premissas importantes. Olha só, mais uma situação. Quais são os principais erros da PROC-V? Gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas já ficam espertas no que podem errar. Os principais erros da PROC-V são esses aqui, ó. O valor procurado diferente, então você está procurando um valor procurado e ele está diferente na base. Na sua matriz tabela, nunca vai dar certo, precisa ser idêntico. Depois você tem aqui, ó, formato. O formato também atrapalha a PROC-V. Porque muitas vezes o valor está idêntico, o nome ou o valor está exato o que tem na tabela e não bate, não funciona. Por quê? Porque um está no formato de texto e o outro no formato numérico. Pronto, já não funciona. Precisa estar no mesmo formato também a PROC-V. E o outro grande motivo de erro é o quê, gente? Erro na fórmula, né? A pessoa vai escrever ou vai criar pela caixa de função e vai ter um erro na fórmula. É claro, a PROC-V não vai funcionar. Esses são os 3 principais erros que a gente vê o tempo todo acontecendo na PROC-V. Para finalizar esse vídeo, nós vamos fazer a PROC-V, ó. Tem essa situação aqui, tá vendo? Eu tenho aqui um carro da Volkswagen, ó. Quando eu escolher o carro aqui, eu preciso trazer a quantidade de vendas aqui em valor, é um valor fictício, não tem nada de real aqui, tá, gente? Quando eu escolher o carro em cima, eu tenho que trazer por PROC-V na tabela de baixo. Então vamos fazer a PROC-V aqui, ó. Igual PROC-V, abro parênteses. A dica é sempre lendo, né, o que a função vai pedindo, ó, valor procurado. Qual que é o valor procurado, gente? É exatamente a variante, ó. Seleciona a variante. Por quê? É a variante que eu quero procurar lá na minha matriz tabela. Ponto e vírgula para separar a função, e agora a função pede exatamente a matriz tabela. Então a matriz tabela é onde eu vou procurar a variante. E onde eu tenho a variante? Selecionando, né, gente? Olha só, do carro até onde eu quero o valor. Perceba que quando eu seleciono, ele me entrega o número ali, ó, 7 linhas e 2 colunas. Então isso já é uma dica para você entregar o número da coluna. Ponto e vírgula. E o próximo argumento, gente, é o número índice coluna. Como eu disse antes, o Excel quer saber de qual coluna você quer o resultado. Ó. Nós temos 1, 2 colunas. Quando eu encontrar a variante, eu vou andar 1, 2 colunas para encontrar o resultado da variante. Bem legal, né? Então, claro, eu vou entregar o número 2 aqui na função. Vou aumentar para você ver, ó. Número 2, ponto e vírgula, 0, né, gente? Por que 0? Falei antes, 0 porque eu quero uma busca exata. Não quero nenhum tipo de aproximação. Eu quero saber o valor da variante. Acabou, não quero o valor aproximado. Eu vou dar o Enter. Olha o que acontece. Gente, vou aumentar um pouco agora. Quando eu escolho variante, ele me traz 29.214. Se eu vou verificar na base de dados, ó, o valor da variante, 29.214. Perfeito, né? E se eu trocar aqui na lista suspensa, ó, eu vou escolher agora Santana. Será que ele vai trazer o valor certo? Ó, 44.771. Vou aumentar um pouco. Eu vou lá no Santana, 44.771. A PROC-V está funcionando perfeitamente. Sempre que eu troco o nome do carro, ele troca. Lembra que eu falei que a PROC-V sempre anda da esquerda para a direita? Olha essa situação aqui. Eu tenho a numeração à esquerda e o nome do carro à direita. Será que daria certo a PROC-V? Não daria não. Então, igual PROC-V, abro parênteses, ele quer o valor procurado. Meu valor procurado vai ser a Kombi, né? Igualzinho o anterior, ponto e vírgula, eu vou separar a minha matriz tabela, ó. Seleciono 7 linhas, 2 colunas, igualzinho. Ponto e vírgula, eu vou colocar 2, mas já ficaria estranho aqui, né? Porque olha só, se eu entregar a coluna 2, não tem o valor do carro lá, já não vai funcionar isso aqui. Ponto e vírgula 0 para ser uma busca exata. Vou dar Enter, olha o que aconteceu, gente. Não dá certo, porque o valor do resultado, aquilo que eu quero encontrar, o número, ele está à esquerda do valor procurado. Isso é uma limitação da PROC-V. Como você pode resolver isso? Ou você inverte a sua base de dados, ou simplesmente você cola aqui do lado, ó. Aí você vai fazer a PROC-V, ou você arrasta aqui para o lado, ó. Você vai conseguir resolver a PROC-V. Pode dar um jeitinho aí, uma improvisação para dar certo, para você conseguir encontrar o valor. Então esse é o conceito da função PROC-V. Na sequência eu vou trazer alguns vídeos muito legais para aplicar a PROC-V no dia a dia em situações reais que eu já vivenciei. Lembrando que a imersão na função PROC-V é um treinamento. Se você quiser ter acesso a materiais, outras coisas desse assunto, dá uma olhada na descrição. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.